Eu quero entrar pra história sendo como o cara que desatou um nó. O nó que faz o Brasil ser um país pobre, um país que hoje é um fracasso, é um país que dá errado, que tem sua população feliz. É um país hoje que, mesmo sendo uma nação jovem, tá indo ver a população indo embora. Imagina, o Brasil hoje é um país de imigrantes. Pessoas estão emigrando pra outros lugares. Precisamos mudar isso. Então, essa é a minha motivação. Quero entrar pra história como alguém que resolveu esses problemas. O que, caso você ganhe a presidência, o que é que você faria para poder diminuir a saída, né, dos brasileiros para outros países? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Eu queria que você delineasse melhor o plano econômico, ao menos uma coisa mais sintética. Vamos lá, eu vou separar em umas 4, 5 partes. Parte número 1 da economia. O Brasil está quebrando. A dívida do Brasil está estourando e eu vou ter que resolver isso fazendo um ajuste fiscal pela área da despesa. Eu vou cortar gasto, e muito gasto. Cortando muito o gasto do governo, eu vou permitir que o governo possa pagar suas contas, o mundo veja o Brasil como um país solvente, e aí a taxa de juros, a famosa taxa Selic, vai cair. Com a taxa Selic caindo, você gasta ainda menos, porque os juros e a rolagem da dívida é um dos maiores gastos, serviço da dívida. É um gasto gigantesco no orçamento brasileiro. Depois do gasto primário vem isso aí, e é enorme. Então, baixando isso, tem dois efeitos, né? O Estado ainda gasta menos, e isso permite que aumente o investimento do Estado. O investimento do governo federal é pequenininho, e esse investimento tem que ir todo... Só uma janela, onde você ia gastar? Investimento ia cortar? Vou dar 6 exemplos aqui dentro dessa parte de gastos. O Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência. O Brasil precisa fazer uma desindexação dos aumentos dos gastos na área da aposentadoria do BPC. Hoje eles têm gatilhos automáticos. Não teria ganho real. O ganho real tem que ser dado por um presidente. Vai ser assim. A economia cresceu no meu segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato. Beleza, eu posso oferecer um ganho real no final daquele ano. Agora, aquilo não pode ser dado por um gatilho automático com o aumento do salário mínimo. Hoje, com o aumento do salário mínimo, aumenta todas as despesas. Aí o que acontece? Isso vira inflação, isso vira depreciação do poder de compra. Aí eu até aumento o valor de um salário, ou o valor de uma aposentadoria, mas os produtos vão ficar mais caros. Aí não adianta nada. Esse é o problema. As pessoas estão vendo uma ilusão. Com o ganho, com essa correção, e me diminuindo os juros, diminuindo a pressão inflacionária, o que eu acabo gerando é, o dinheiro que a pessoa recebe vai valer mais, porque o produto não vai encarecer tanto e você não vai ter tantos juros para pegar dinheiro. Hoje, do jeito que tá, não, você vai ter um ganho real. Você não vai ter um ganho real nenhum, se o dinheiro não tá valendo. As pessoas percebem que mesmo trabalhando tá difícil comprar um celular, tá difícil comprar comida, tá difícil comprar um carro. Por quê? Porque o nosso dinheiro vale nada. Isso, nos Estados Unidos o termo que eles dão é affordability, é a sua capacidade de comprar as coisas com o salário que você tem. Hoje a nossa capacidade de comprar coisas diminuiu, porque o Estado gasta demais e a economia entra num quadro de descontrole. Então não adianta eu ficar iludindo as pessoas. Tem ganho real? Não tem, porque a pessoa está perdendo dinheiro do outro lado. Hoje não dá para comprar nada. Isso gera uma pressão muito grande, essa ineficiência, na área da oferta. Produzir no Brasil se torna impossível e com uma produção fraca, o que acontece? Os produtos ficam caros, né? É uma questão de oferta e demanda. Então isso precisa ser resolvido já. Outro elemento que eu preciso resolver, corte de subsídios de grandes empresários. Tem muito empresário gigantesco que vive de subsídio. Vou cortar. Vamos diminuir muito. Privilégios no alto funcionalismo. Vou cortar. Reformas internas com carreiras na área do alto funcionalismo do governo federal. Vou cortar. Desvinculação de determinadas áreas, especialmente educação e saúde, para governo federal, estaduais e municipais. Isso libera espaço para investimento. Mesma coisa. Aí eu aumento o investimento. E aí eu vou investir no quê? Infraestrutura. Desesperadamente. Estrada e energia. Para a energia elétrica baixar, para a produção ser mais barata, para a logística ser mais barata, para você circular pessoas e mercadorias de maneira mais rápida e mais barata. Isto o governo federal precisa fazer já. E a segunda coisa, que é um projeto, que é um sonho nosso, é desfavelizar o Brasil. Tem um gigantesco plano de desfavelização do Brasil, que nação séria não tem favela. Então esses são os planos para tornar o Brasil um país sério. Aí do ponto de vista econômico a gente tem mais umas dádivas. Porque se eu ando com uma reforma de competitividade, ou seja, leis trabalhistas muito flexíveis, facilitar a abertura e o fechamento de empresas, todo o nosso código tributário ser funcional, hoje ele não é, ele é um inferno, para que você consiga ter um gasto com contabilidade pequenininho. Ao fazer todas essas coisas, eu vou permitir que abrir e fechar empresas seja rápido,
que você aumente o investimento em novos negócios no Brasil, gere emprego, com o juro mais barato todo mundo toma mais risco e o Brasil cresce economicamente. Essa é a receita que qualquer país sério faz, só que a gente não faz. A gente no Brasil tem medo de fazer essa receita. A gente no Brasil está sempre tendo que conciliar com o lado improdutivo do Brasil. O lado produtivo do Brasil tem que vencer. Ou seja, a pessoa que está trabalhando e produzindo, está nos assistindo, a pessoa que é um entregador, uma mulher que trabalha em casa fazendo bolo para vender, todo mundo, o do pequeno empresário ao trabalhador, esse lado tem que vencer. Esse lado está sempre perdendo pro político malandro, pro político corrupto, pro banqueiro corrupto, pra pessoa que não quer fazer, que hoje tem uns encostados, o cara que não quer fazer nada, homem marmanjo de 25 anos, quer receber Bolsa Família e ficar em casa. Eu tenho lado, eu tô lado do produtivo. E vou fazer o improdutivo trabalhar. Esse é o jogo. Renan, só antes, doutor Rui, só fazer aqui uma pergunta aqui. Você traz agora sobre a questão de desfavelizar o Brasil. Fiz uma busca aqui rápida aqui, onde existe, segundo o IBGE de 2022, cerca de 8,1% da população brasileira vive em favelas e em comunidades urbanas. Isso representa aproximadamente 16,4 milhões. Como você vai fazer isso e o que é essa desfavelização? A desfavelização é criar infraestrutura de moradia urbana para que pessoas que moram nessas comunidades. As favelas, elas congregam os piores índices em praticamente tudo. O crime organizado fica nas favelas. O desempenho das crianças das favelas é pior do que das crianças fora das favelas. Taxa de gravidez na adolescência nas favelas é muito maior. Portanto, quando a gente fica vendo na TV, né, as novelas, glamorizando, a favela é legal, ou propaganda, nosso futebol vem da favela, a gente está glamorizando o erro. E a gente está fazendo com que pessoas vivam na miséria, controladas pelo crime e sem conseguir ascensão. A favela tem que deixar de existir, ela tem que virar bairro. E existem várias modalidades. Onde você tem uma casa de alvenaria, que ela já está mais ou menos constituída, eu tenho que regularizar ela, do ponto de vista das normas da prefeitura, e aquela pessoa tem que ter o título de propriedade daquela casa, eventualmente até um dia para vender ela. As ruas ao redor delas, elas têm que ser arborizadas, você tem que ter segurança pública, você tem que ter saneamento básico, você tem que ter vias de passagem para ambulâncias. Então você vai ter que fazer um processo de reurbanização. Para algumas pessoas você vai ter que derrubar aquelas casas ou aqueles casebres e construir prédios, oferecer para aquelas pessoas essa moradia e essa pessoa passa a ter um título de propriedade, coisa que não existe. Portanto, do ponto de vista econômico, eu vou liberar garantias fiduciárias. Você imagina, na casa de trilhão. Eu estou falando de milhões de propriedades que passam a ter, vamos dizer, a possibilidade de serem utilizadas como garantia para qualquer coisa que o proprietário dela queira fazer. E aí eu também formalizo a existência desses bairros, coloco comércio, eu consigo diminuir a extensão territorial de uma favela. Aquela população da rocinha, se eu verticalizo, aquele espaço abre para eu fazer infraestrutura urbana de escolas, para esporte, praça, para levar empresas, para eu criar zonas econômicas especiais para fazer empresas se inserirem ali e essas pessoas não precisarem se deslocar tanto para arrumar um trabalho. Em resumo, é tratar aquelas pessoas como gente. A China fez muito mais em pouco tempo. A China resolveu infraestrutura urbana para não deixar favelizar as suas principais cidades na casa das centenas de milhões de moradias. Eu estou falando em construir, pelo menos, vamos colocar aqui, 2 milhões de moradias. Não é tanta coisa, é pouco. É pouco. Só que no Brasil fazer qualquer coisa se torna, nossa, é impossível. Mentira, é possível. É que a gente gasta muito mal o nosso dinheiro. Renan, só pegando aqui, só uma deixa aqui da sua fala e vou transferir para o Dr. Rui. Referente, você trouxe aí sobre a legalização das casas na favela. Mas o REURB já não faz esse papel, que é a documentação para esses moradores da favela para poder entregar a documentação das suas residências. Eu digo isso porque a gente que trabalha aqui no rádio, a gente já teve vários momentos, entrevista com representantes do REURB para que houvesse a legalização, principalmente nas favelas. Não sei se caso... É porque basicamente que eles são programas municipais, é competência do município. O REURB, a legalização de áreas públicas, né, é do município. Então, normalmente as prefeituras, Ilhéus tem esse programa, Itabuna tem esse programa, o Tribunal de Justiça instalou uma Câmara especialmente para ajudar nessa regularização fundiária. Faz um convênio com o município, então na Bahia avançou muito essa questão. A questão é o seguinte, se você só dá um título de propriedade, mas a favela, enquanto organização urbana continuar existindo, você não melhorou muita coisa. Porque a favela não tem que existir. É o que ele está colocando, porque, veja bem, essa questão do REURB, além da competência, ela, por exemplo,
ajuda, via de regra, a maioria dessas irregularidades nessas pequenas cidades são provenientes de loteamentos clandestinos. Sim, grilagem, invasões. Faz lá, não passa por um projeto específico da prefeitura. Então, nesse caso, cabe também, via de regra, no pequeno, como na favela. Sim. Só que aí seria um programa específico do governo federal. Sim, o governo federal tem que atuar porque você tem que criar a infraestrutura urbana. Existe um elemento de criação de infraestrutura urbana, porque não é possível haver dignidade morando em favela. A pessoa que mora numa favela está morando sem dignidade. E a gente está falando de milhões de brasileiros. E a gente está falando também de um lugar que se torna a fortaleza do crime organizado. Não dá. País sério não tem favela. Se o Brasil quiser ser um país sério, o Brasil não pode ter favela. Inclusive tem modelos de que a Colômbia teve um projeto maravilhoso nesse sentido. Buenos Aires também. Eu quero retomar a questão política. Você me esboçou um mini projeto, porque também aqui não tem prazo para a gente falar muito sobre o seu projeto, mas em regra você colocou pontos principais. Agora, exatamente, por exemplo, como fazer isso, implementar isso, essa é uma pergunta específica, como você irá implementar essas políticas de reestruturação com o Congresso, 594 pessoas que dentro desse Congresso você tem, por exemplo, 272 fazendeiros, tá certo? 100 e tanto. Então, via de regra, o Congresso todo é de direita mesmo, mas não é uma direita que você pretensamente está representando. Uma direita mais moderna, mais aberta, né, mais propositiva, é aquela, por exemplo, representada, via de regra, por algum segmento religioso, que incorpora aquela velha Deus, pátria, família. Então, eu queria saber como é que você lidaria com o Congresso, porque você pode, né, até por conta, eu verifiquei, você hoje, nas pesquisas, está pontuando, inclusive, melhor do que antigos caciques aí, o Caiado, o Zema. Mas, embora você incorpore, de certa maneira, um discurso de Zema com relação a corte de gasto, a ganho de produtividade, você não diverge, é o mesmo programa. Então, eu queria ver como é que seria você eleito, né, não teria chance de ter um Congresso majoritário, até porque seu partido tem 1 ano, 2 anos de existência. Não tem. Nem eu tenho 7 meses. Pois não tem essa infra para você ter uma base congressual, né, que você possa implementar o seu programa. Mas eu queria então ouvi-lo com relação a isso. Sobre a obtenção de maioria, eu não quero obter aquela maioria gigantesca a todo custo. Então eu não vou lotear os ministérios do governo nosso simplesmente para obter a qualquer custo essa maioria. Não, eu vou passar os meus projetos caso a caso. Então eu tenho uma reforma fiscal, eu vou obter a maioria por reforma fiscal. Vou compor governo com alguns partidos mediante indicação de pessoas boas. E eu não estou aqui pagando de, eu sou o antissistema, que não se governa sozinho. E eu vou governar em cima do projeto que venceu nas urnas. Se o meu projeto é o que venceu nas urnas, eu vou convidar os partidos para ajudar a tocar o meu projeto que venceu nas urnas. Ponto.